Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós vamos terminar vamos chegar finalmente no sextar hoje. E para sextar bem, vamos terminar o PHTLS falando sobre, adivinha o quê? A matéria que todo mundo mais gosta, física. Todo mundo adora física na sua casa. Até sua mãe. Pergunta para sua mãe se ela gosta de física quando ela vai falar da panela de pressão. Então, vamos hoje falar sobre as forças. Nós temos aqui várias forças e dois movimentos, que é importante a gente saber. Um deles eu já falei pra cacete, mano, que é a força-peso. A força-peso é um objeto e ele é a força gravitacional sofrida por esse objeto em virtude da atração gravitacional nele exercida por outro corpo e massa. Tratando por miúdos, vamos lá, vamos traduzir o que foi que eu acabei de dizer aqui. Existe um troço chamado gravidade, e essa mesma gravidade, a gente sofre uma força por causa dela, e ela, por sua vez, é criada por outro corpo que tem massa. Então, existe um corpo que tem massa, que ele gera a atração gravitacional, que no caso é onde a gente mora, que é a Terra, e a gente vai sofrer por causa dessa força. Essa força vai puxar a gente. É o que a gente chama de força gravitacional. Então existe a força gravitacional por causa disso, porque existe um objeto de massa que está puxando a gente e está fazendo atração gravitacional. E essa atração cria o que nós chamamos de força-peso. Beleza. A força normal, ela é diferente de força-peso. Muito erro de cálculo acontece quando você coloca, principalmente em plano inclinado, quando a gente vê que a força-peso está para um canto e a força normal está perpendicular. Aí isso daí gera muito erro, porque sempre a força normal é perpendicular à superfície. Quando as pessoas não erram dizendo que a força normal é uma reação da força-peso, elas dizem que é a própria força-peso. Só que a força normal é outra coisa, é um tipo de força entre as superfícies. A ideia da força normal é que essas superfícies, elas exercem força sobre elas quando entram em contato. Essa é a ideia da força normal. Quando duas superfícies elas entram em contato, existe uma força contrária à superfície que está entrando em contato, que não é a força-peso, caceta. Quando você bota num plano horizontal, parece que é meio imperceptível. Mas agora quando a gente bota principalmente num ângulo de 30 graus, aí a gente vê a zoeira fodida. Mas o melhor mesmo é a 60. Quando você coloca um ângulo de 60 graus dentro de um plano inclinado, aí você consegue saber onde é que está a força normal e onde é que está a força-peso. Aí você vê, é mesmo, realmente a força normal é diferente de força-peso, mano. Vamos falar sobre a força centrípeta, que também é outra força importante, que é a força da roda do carro, que faz com que o coeficiente de atrito mude. Isso aqui é outra coisa interessante, também faz a gente conseguir andar sem estar caindo na hora que a moto está andando. Então tudo isso daí acontece por causa dessa força aqui. É a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular. Objetos que se deslocam em movimento retilíneo uniforme possuem velocidade modular constante. Vamos lá, vamos tentar entender o que é que acontece. Acontece que por fato de ser um círculo, a força desse círculo vai puxar para dentro, vamos dizer que é para dentro desse círculo. A ideia que a trajetória ela vai puxando você para dentro. Essa é a ideia. Inclusive, essa também é uma ideia de equilíbrio através do giroscópio. Não sei quem já jogou Skyrim vai ver que existe uns monstros lá dos Darwin lá, que eram os monstros dourados lá, que você pegava um negócio chamado giroscópio Darwin. Esse giroscópio ele era para dar o equilíbrio aos monstros lá das terras do Skyrim lá, os bichos Darwin lá fudidos. Porque a força centrípeta, ela também serve como equilíbrio. Então, no caso, o giroscópio ele serve para equilibrar. E é por isso também que a gente não cai na moto quando ela está rodando. E também o porquê, dentro de uma trajetória, o sentido do carro, ele é curvilíneo. Apesar de ser retilíneo, apesar do movimento ele ser retilíneo uniforme, mas à medida em que ele vai virando, e o carro, obviamente que você vai estar controlando a direção do carro para ele poder girar. Óbvio, porque a direção é retilínea. Aí você com a roda, você vai tornar curvilínea. E ela vai tentar puxar você para dentro. Aí a grande questão disso daqui é o coeficiente de atrito. É a grande questão. Quem nunca jogou Top Gear daqueles antigos, que você ia fazer uma curva fechada, uma bendita de uma curva fechada,
Aí a porra do carro, em vez de entrar para dentro do centro, ele ia fudido para fora da pista. Porque ali, claramente, você tentou frear e na hora do freio entrou em o coeficiente de atrito de estático, ele foi para o coeficiente de atrito cinético. Então aquilo dali já existe física naqueles benditos jogos lá do Top Gear naquela época, que você tentava frear e freava errado, tentava fazer um verdadeiro drift lá, mas agora se você freava de uma vez, se você tentava frear de uma vez, o negócio ia com tudo lá para frente, você batia com tudo. Então o movimento circular uniforme e a força centrípeta, elas têm muita coisa a ver, porque isso aqui bate muito na questão do coeficiente de atrito, porque muitas vezes você vai estar com a força centrípeta, tanto é que a gente tem que calcular a força centrípeta, a gente tem que calcular o coeficiente de atrito, tudo isso aí tem que ser calculado, porque muitas vezes a gente vai, através do atrito, quebrar a força centrípeta. Aí você vai que vai, mano. Então a gente tem a força centrípeta, que ela parece com a força normal, porque ela é perpendicular à velocidade. Tendo como função, ela pode alterar o vetor velocidade e ela sempre vai apontar para o centro da curvatura, que é como eu falei, lá para dentro do raio, que é o centro de curvatura, ou como chamam de direção radial. É para lá. Se você tiver dúvida para onde está apontando a curvatura, você vai indo para o centro do raio lá, que você vai saber para onde é que está apontando essa força. Que a trajetória dela é para dentro do raio. A ideia da força centrípeta é ir em direção ao raio da curvatura. Essa é a ideia principal. E aqui a gente vai ver a questão da matemática da roda. Qual é a matemática da roda? O que a roda faz é a mesma coisa do Zé Curubu, quando ele faz: essa vai ser a minha melhor vigarice. Então, qual é a ideia que a roda faz? Simplesmente, por ser algo instantâneo, quando eu falo instantâneo, é algo que é extremamente rápido, que torna a velocidade nula. Por ser extremamente rápido, a velocidade ela é nula e anula o ponto de contato da roda no chão, ao ponto de não ter um deslizamento relativo entre o pneu e o asfalto. Aí o que essa magia faz? Essa magia faz com que o atrito que deveria ser, em regra, um atrito cinético, porque está em movimento a porra do negócio, se torna atrito estático. Essa é a magia do carro, essa é a magia da roda. Ela faz com que algo que deveria ser atrito cinético se torne atrito estático, uma vez que está fazendo uma força instantânea que torna a velocidade entre o chão e a roda se tornarem quase nulas, ao ponto de serem nulos. Tá aí a magia do negócio. Só não é magia depois que freia, porque depois que freia nós entramos dentro do atrito cinético. Então a ideia é, que nem eu falei na aula anterior sobre os freios ABS e também sobre tração, que é a próxima parte aqui do que a gente vai falar, sobre a força de tração e a força do ar. E o que nós podemos entender como a força de tração? Uma das forças mais importantes que nós temos hoje em dia para puxar as coisas. Ela é basicamente o seguinte: exercer força sobre o outro objeto à medida que, por esse fato, esse objeto também vai exercer força sobre nós. Essa é a ideia da tração. Uma ligação de forças, vamos dizer assim que é uma ligação de forças que acontece. Então a tração ela é basicamente isso. Aonde acontece a tração do carro? O carro ele tem partes elétricas e partes mecânicas. Ele funciona da seguinte forma. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. Existe a queima de combustível. Essa queima de combustível vai gerar energia. No caso, a queima de combustível vai gerar energia. Essa energia vai ser transformada em movimento. E esse movimento vai ser passado através da força de tração para as rodas. Deu para entender aqui o que é importante das rodas? Que elas têm direção e sentido, só que elas vão passando a mesma força que saiu dali, vai passar para as rodas, para ele se movimentar. É de extrema importância a força de tração para se entender como funciona o motor a combustão, que a gente conhece hoje em dia. Então essa transmissão dessa queima de combustível vai ser transmitida em movimento. Então a energia térmica vai ser convertida em energia mecânica.
que vai trazer um movimento em energia cinética, antes de terminar. Aqui ele cita o exemplo da corda, como por exemplo, a corda tem a função de puxar e nunca empurrar, porque se empurrar ela relaxa. É por isso que as correntes são feitas daquele jeito lá, para tracionar as coisas e não empurrar as coisas, porque se empurrar ela relaxa. Então a verdadeira função de uma força de tração é ela puxar e conseguir fazer com que aquele objeto crie um vínculo, vamos dizer que é uma ideia de vínculo com a força que está tentando puxar ela. E ela sempre vai para o centro da corda. Então tem como você fazer vários centros. Isso aqui é mais importante para quem trabalha como bombeiro civil. A questão de fazer centros de corda. Muitas vezes pode ser importante fazer centros dentro da corda para dividir a força de tração. Outras vezes ela pode significar a sua morte. Por isso que é tão interessante você conhecer a ideia de força de tração, principalmente para quem trabalha como um bombeiro civil. Porque isso significa você estar de volta na sua casa e você estar dentro de um caixão, fazendo nó em corda. Fazendo nó em corda, porque você precisa entender a força de tração, que é isso aqui. A força de tração ela vai para o centro. Mas se você fizer vários centros de corda, ela vai perder na força. Isso aqui é algo muito interessante. Às vezes é interessante você fazer isso como ponto de ancoragem, mas você precisa saber o que você está fazendo. E por último, nós temos a força do ar, que é a força de arrasto. Temos a força de arrasto e a força de empuxo, que é a força da água. O certo seria dizer que é a força dentro de líquidos. E a força de arrasto seria entre gases. Entre gases, força de arrasto. Entre líquidos, força de empuxo. Entre líquido e sólido, etc. Mas o importante aqui é a gente falar sobre a força do ar. O ar exerce força à medida da aceleração. Quanto mais aceleração e velocidade, mais o ar tem força. Então, se você estiver andando, quanto mais força você fizer, o ar vai fazer força também. Muitas vezes o ar pode atrapalhar você, por exemplo, de fazer uma curva, mas só que você precisa estar voando. Praticamente você tem para o ar ele conseguir fazer isso daí, você tem que estar numa velocidade muito filha da puta, mano. Mas você sempre tem que levar em conta que em altas velocidades o ar ele começa a fazer um movimento contrário. É porque a gente não consegue ver isso, porque ele vai aumentando conforme a velocidade aumenta. Tenta fazer uma queda livre que você vai ver o que acontece. E também, quase esqueci de falar para vocês sobre essa questão do paraquedas. O paraquedas ele usa muito essas teorias sobre a força de arrasto do ar para conseguir o cálculo da força de arrasto, na verdade, para ele conseguir fazer com que o ar não mate ele. Então, tudo isso aqui, uma coisa que parece tão simples, né, cara? Você dirigir um carro sem nem saber sobre essas propriedades aqui. E vamos terminar a estática, que é bem rápido. Sobre estática, a única coisa que eu vou falar para vocês é sobre os centros, que existem dois centros. A gente tem o centro de gravidade e a gente tem o centro de massa, que são diferentes. Agora, em corpo extenso, que não seja um prédio, por exemplo, isso não é tão levado em conta. Perdão, eu falei errado, é o contrário. Num corpo extenso que seja um prédio, vai ocorrer variação entre o centro de gravidade e o centro de massa. Mas primeiro vamos ver esses conceitos. O centro de massa é um ponto que se comporta como se toda a massa de um corpo estivesse concentrada nele. O seu cálculo depende da distribuição da massa no corpo. E o centro de gravidade é o ponto onde podemos considerar o peso total do corpo ou do sistema de partículas. Trocando em miúdos, o centro de gravidade é o centro onde a força-peso está tendo o puxo mais forte. E o centro de massa é onde a sua massa está mais localizada, onde ela está mais distribuída dentro do seu corpo. Muitas vezes, em sistemas pequenos, eles se confundem. O centro de massa e o centro de gravidade eles se confundem. Porém, quando a gente tem um prédio
de 30 andares, aí o negócio muda. E eu acho que não vai dar tempo da gente falar, porque vai ser muita coisa. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai demorar muito, então vamos deixar para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre estática mais um pouquinho. Então por hoje é só, galera. Até a próxima.